Tudo bem com vocês? Bem, Que bom. A gente teve um probleminha de manhã cedo, mas que bom que a gente conseguiu adiar a aula, reagendar a aula para esse horário e tá, a maioria do pessoal tá aqui, né? Ainda bem. Tava morrendo de medo de vir para aula agora e não tem ninguém. E eu deixei a aula só gravada para vocês. Ainda bem que tá todo mundo aqui. Tudo bem por aqui também. Cadê tu, Mari? Deixa eu ver aqui. Só conferir aqui com o pessoal que tá aqui no. Tô por aqui, só. Eu acho que tá todo mundo, né, pessoal? Vamos começar. Falta só. Pronto, vamos começar. Beleza. Vamos lá, vamos começar. Já já o Ian vai entrar, tá? Mandar uma mensagem aqui e a gente começa logo a nossa aula. Tem muita coisa para a gente ver se já adianta. Galera, como é que foi na aula passada a produção da ficha técnica dessa PIC? Vocês conseguiram reproduzir? Vocês fizeram esse teste? Como é que foi? Quero ouvir de vocês aí agora. A Lívia já tá morrendo de rir aqui. Você não fez não, Lívia? Eu esqueci, eu tava falando com a minha mãe que eu tinha esquecido de fazer. Ah. Mas aí você mandou ontem a foto, não foi? Pra gente. Você mandou a foto, mas não mandou o resultado. ficou ótimo. Ficou bom? Muito bom. Teve dificuldade na hora da sova, na hora do preparo da massa? Só na hora da água, para pôr a água. Sim. Massa, beleza. E aí o resultado te agradou num nível, tipo assim, comparativo, por exemplo, com o que tu costuma consumir, que tu costuma comprar por aí. Tu acha que tá no nível bacana? Ou você acha que tem alguma coisa que possa melhorar? Tô no nível. Eu só preciso melhorar na hora da água para poder salvar, porque quando eu fui abrir deu uma pouca dificuldade. Pronto, bacana. Eu vou começar a perguntar algumas coisas para vocês em relação às dificuldades, até para que em cima dessas dificuldades, que em cima dessas dificuldades eu consiga mais ou menos saber qual é o problema e aí eu consiga já sanar essa dúvida para vocês. Luisley, em relação na hora da sova, o que o problema era? A massa estava resistente e foi difícil abrir ela? Foi esse o problema? Foi. Pronto. O que é esse problema? Na aula, a gente até conversou sobre a questão da formação de glúten, né? E essa rede de glúten, conforme a gente vai sovando a massa, ela vai se tensionando e vai ficando bem firme. Para que ela relaxe e fique lisa novamente e tenha mais elasticidade, a gente precisa dar um descanso. Na próxima vez que você fizer, aí você tem que deixar a massa quietinha ali por mais ou menos uns 20 minutinhos antes de abrir, aí você me disse que teve uma diferença. Porque normalmente o descanso que a gente dá e a gente deixa a massa relaxar, o glúten vai relaxar, a gente consegue abrir ela com mais facilidade, beleza? Ok. Lineuda, você fez? Foi, você me falou, você me mandou mensagem, né? Show de bola. Cadê a Mariane? Mariane tá aí? Eu tô. E aí, como é que foi? O meu ficou uma porcaria. Você mandou a foto lá, fez até com... Foi. Eu perguntei como era que fazia o teste, se o fermento ainda estava ativo, né? Porque no caso estava com quase um mês na geladeira, sabe? O fermento. Tava embrulhado, mas estava na geladeira, né? Só que a minha filha gostou. A minha filha mais velha adorou. Eu não de comer, não, mas ela adorou. Mas teve cliente. Pelo menos que tava bom, né? Aproveitou. Mas dá para ficar melhor, né? Na próxima vai ficar melhor. A questão do fermento, né? No caso do teu fermento, você mandou até a foto, ele teve atividade, né? Ele borbulhou. Quando ele borbulhou, ele teve atividade. O problema, eu acho que foi o seguinte. Foi eu. Estava muito tempo na geladeira, né? Ele meio que deu uma hibernada, né? Deu o quê? Deu o quê? Ele meio que deu uma hibernada. Ele dormiu, né?
Eu Ele não entrou ouvi, ali não, tá como se cortando. fosse num estado catatônico. Tá cortando? Peraí. Tá, Tá me ouvindo agora? tô, Você está conseguindo me ouvir agora? tô, Pronto. tô. O fato dele estar na geladeira, provavelmente ele ficou num estado catatônico, que é isso, né? Ele dormiu. E aí, para ele se reativar novamente, precisaria talvez passar por um processo de alimentação. É um negócio mais complexo. Eu vou falar sobre isso aqui na aula. Mas para qualquer efeito de dúvida, é bom usar quanto mais fresco, né, o ingrediente que a gente trabalhar, mais fácil. Não pode colocar na geladeira, no caso, o fermento. Bom, tem dois fermentos que a gente trabalha, né? Um é o biológico fresco. O fresco deve ficar na geladeira, caso contrário ele morre. E tem o seco. O seco é aquele em pó. O em pó já não precisa ficar na geladeira, ele pode ficar em temperatura ambiente. O fato dele estar na geladeira, a única coisa que vai acontecer é que ele vai diminuir a atividade. Então, se ele estiver na geladeira, ele vai dar uma dormida. E muitas vezes ele precisa de um estímulo para ele acordar. Esse estímulo pode ser uma alimentação de água com açúcar e trigo ali para fazer uma fermentação, um método indireto, que é o que a gente vai falar na aula de hoje. É para misturar, no caso, né, na massa da pizza que eu fazer. Porque o meu eu tenho ele na geladeira, porque eu não sabia, aí eu conserto na geladeira. Aí no final de semana passada eu não fiz salgado, por isso que eu não fiz a pizza. Aí na minha que eu faço, na minha massa, eu coloco ele e ele fermenta. Só que é como o senhor falou, depois de uns minutinhos que ele cresce. Pronto. No caso teu, o fato dele estar novo, né, ser um fermento novo, ele está bem conservado. Eu acho que no caso do da Mariane, por ele já estar um bom tempo lá, ele acabou, alguns indo morrendo, ele foi perdendo atividade, aí ele acabou ficando mais fraco. Então, numa próxima tentativa, usar o fermento mais fresquinho, né, ele mais novinho, ajude, né, aí na hora da fermentação ele acabar fermentando bem. Porque, como eu falei, o fermento ele é uma matéria-prima viva, né? E ele precisa se alimentar para produzir o gás carbônico. Então, se você usa um fermento que talvez já esteja descansando ali por muito tempo, pode acontecer de alguma desses micro-organismos, dessas leveduras, tenha vindo a morrer. E aí vai ficar muito mais difícil de acontecer esse processo de fermentação, né? Às vezes acontece muito isso. Eu mesmo já perdi muita massa, justamente porque tinha um fermento parado ali por meses. Eu não vou fazer mesmo assim, não deu. O meu eu tenho ele há alguns meses, não é muito tempo não. Mas eu sempre coloquei na geladeira. Só no começo, que eu não tinha abrido ainda, que eu deixava ele fora, mas depois eu coloquei na geladeira. Geladeira não tem problema. A única coisa que ela pode fazer é diminuir um pouco a atividade. Esse diminuir um pouco a atividade, talvez é demorar um pouco mais para fermentar. Mas isso tudo vai depender muito do clima que você está. Se você tiver num dia super quente, ele vai bombar, né? Se tiver um dia à noite, mais ou menos ali 28 graus, aí ele já fica mais magrinho ali, demora mais para crescer. Eu não sei se é certo, mas aí quem fez foi o meu esposo. Porque ele trabalhava fazendo pizza, né? Aí, agora ele não trabalha mais. Aí ele pegou, ele congelou a massa. Ele colocou no congelador. Aí depois de uma semana, ele tinha que tirar. Aí um gostinho de fresca, mas tava bom. Eu só não ouvi o final, que cortou teu áudio mesmo no final, Lívia. Eu tô dizendo assim, ela só não tava com gostinho de fresca, mas ela tava boa. Pronto, o que acontece? Processo de Ele congelamento. congelou, A tecnologia de congelamento para massas, ela é aquela coisa, ela pode dar e pode não dar certo. Porque para a tecnologia de congelamento, a gente tem melhoradores, né, específicos para aguentar esse congelamento e preservar as características da massa. A gente tem um tipo de fermento específico que suporta congelamento e depois do descongelamento ele permanece em atividade, mas pode ser que o fermento biológico seco comum do supermercado aguente, suporte. Pode ser. Isso vai depender muito do lote. O que é que vai acontecer? Quando ele vai para o congelador,
ele diminui a atividade, então ele começa a consumir açúcar mais lentamente, né? E aí ele retarda ou cessa por completo a fermentação daquela massa. Quando a gente tira a massa do congelador e que ela volta para a temperatura ambiente, que ela recebe calor, aí ela acorda. Opa! Aí começa a se alimentar e aí o pão cresce novamente, né? Isso acontece. Quando a gente pega um pão, um exemplo, né? Wellington, peguei um pão, fiz hoje o pão, vou deixar na geladeira e vou esquecer. O que vai acontecer? As leveduras que estão ali, elas vão começar a consumir açúcar, né? Vão buscar açúcar e elas vão produzir gás carbônico e álcool, né? Em sequência, gás carbônico e álcool. Tanto que essas leveduras que a gente usa para fermentar o pão são as mesmas que a gente usa para fazer cerveja, para fazer vinho, para fazer diversos tipos de bebidas alcoólicas fermentadas. Porque quanto mais açúcar elas consomem, mais álcool e gás carbônico elas vão produzir. E aí o que acontece? No caso do nosso pão, se a gente esquece esse pão e não coloca ele para assar no tempo que a gente deve botar, elas vão continuar ali se alimentando, o pão vai continuar crescendo. Vai chegar um momento que, por conta da estrutura física, ele não vai suportar, ele vai murchar, mas elas vão continuar se alimentando de açúcar. E aí acontece da gente provar essa massa e essa massa está com gosto de cachaça, né? Está com gosto forte de álcool. Isso acontece justamente porque ela consumiu muito açúcar e aí ela produziu uma quantidade elevada de álcool e de gás carbônico que acaba deixando o pão com esse gostinho aí de ácido acético, né? Por isso que a fermentação dos pães, o limite dela é dobrar de tamanho. Se a gente quisesse esperar mais tempo, faria, entendeu? Ia chegar um momento que, por conta de estrutura mesmo, ele não ia aguentar, ele ia descer, mas ainda assim a atividade, né, a vida ali dentro daquele pão continua a existir, né? Ela continua se alimentando, até chegar um momento que não tem mais açúcar. Quando acabou o açúcar, aí essas leveduras vão começar a se comportar de maneira canibal e vão comer umas às outras. Então, assim, realmente, literalmente, a matéria-prima viva, né? E aí, galera, o que eu quero fazer? Eu vi que a aula de pizza foi uma aula muito bacana, esse modelo de aula onde a gente faz o negócio ali acontecer, e eu quero repetir mais vezes. Então, as próximas 2 aulas, a gente vai fazer assim também. Eu expliquei na aula passada uma massa magra, né? E uma massa magra é uma massa justamente que ela não tem muita gordura e não tem muito açúcar. No caso, a massa da nossa pizza foi basicamente farinha, água, sal e o fermento, né? De ingredientes principais. Já uma massa rica, ela precisa de gordura, normalmente ela tem ovos, né, que é um complemento de gordura também, ela tem uma quantidade maior de açúcar. Então, próxima aula, eu já vou estar preparando com vocês uma massa rica, e aí com essa massa rica, a gente vai estar produzindo coisas com massa rica. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer salgado de forno, a gente vai poder fazer salgado frito, mas com massa fermentada, dá para fazer donuts com a mesma massa. Então, assim, é super versátil. Aí a gente vai conseguir produzir coisa pra caramba. Então, assim, eu já vou deixar algumas coisas prontas, tá? Tipo assim, eu vou bater a massa, mas eu já vou deixar uma massa fermentada, como eu fiz na aula passada, para adiantar o processo e a gente conseguir pegar essa 1 hora, né, e fazer um negócio mais produtivo aí. Então, próxima aula, a aula de massa rica, tá? E aí a gente encerra as massas levedadas e na outra a gente já vai para massas cozidas e aí a gente vai começar a trabalhar massa de coxinha, bolinha de queijo, risole e por aí vai, tá bom? Vou estar compartilhando aqui minha tela com vocês, porque antes da gente passar para essa próxima aula prática, né, que a gente vai ter, que é a de massa rica, eu preciso falar um pouco para vocês dessa estrutura do trigo, porque na confeitaria, né, por mais que a gente ainda esteja aí pincelando na panificação, na confeitaria o trigo vai ser basicamente a nossa principal matéria-prima, né? Trigo e açúcar são os caras ali que realmente vão dominar o nosso setor. E o trigo, principalmente, ele tem umas características muito específicas, que é muito interessante a gente conhecer a parte organoléptica, olha aí que palavra difícil, viu? Organoléptica, para daí depois a gente passar para a prática. Então, bora lá, vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Ian, você está aí? Está dizendo aqui que eu estou desabilitado para compartilhar minha tela. Vamos lá. Vamos cá. Depois a gente compartilha a tela, mas vamos fingir aqui. No processo de
fabricação da farinha de trigo, o que a gente precisa fazer? Primeiro, o processo começa na plantação do trigo, propriamente dito. O trigo ele vai sair dos campos, vai ser colhido e vai passar por um processo de separação, onde o grão de trigo vai ser separado da planta. E é com o grão de trigo que a gente produz a farinha de trigo. O que é o grão de trigo? Ele é formado, é como se fosse uma célula. O ovo, por exemplo, né? O ovo de galinha, ele é uma célula, né? Ele tem um plasma, tem um núcleo, enfim, ele é todo divididinho ali, suas características. O grão de trigo da mesma forma. Ele tem uma capa. Essa capa, né, é chamada de pericarpo, ou outro nome difícil aí, entendeu? Que é a casca do grão. Essa casca, tudo relacionado ao grão, tem propriedades. Porque apareceu uma mensagem aqui na tela. Perdão, vocês estão me ouvindo normal, né? Apareceu uma mensagem. Tem vez Pronto. que trava, mas tá dando certo. O grão está travando. Tá travando agora. Muito ou pouco? Mais ou menos. Deixa eu fazer o seguinte. O senhor parou. Travou tudo agora. Pronto. É porque eu tô aqui para minha sala, porque lá tem um modem e fica mais fácil. Só um minutinho. Vai aqui um pouquinho. Pessoal, eu vou dar aula aqui na sala, viu? Meu Deus, dessa que eu tô aqui na aula. Pronto, voltei. Tá melhor aqui? Tá. Pronto, aqui eu estou perto do modem ali. Vamos lá. Então, no processo de produção da farinha de trigo, eu vou ter o grão. É do grão que vai ser extraída, né, que vai ser feito esse processo de moagem desse grão para a gente obter a farinha. Só que a gente tem vários tipos de farinha no mercado. A gente tem uma farinha específica para bolos, que normalmente é uma farinha que ela é uma farinha pouco proteica, então ela não vai ter um grande desenvolvimento de glúten, porque num bolo o que a gente mais procura é aeração, né? É uma massa fofinha que incorpore bastante ar. O glúten, ele já dá um processo contrário para a gente, no caso de uma massa, né? Ele já faz a massa ficar mais densa e com elasticidade, né? Então, quanto mais proteica essa farinha, né? Mais elasticidade vai ter a massa. Então, no caso de uma farinha específica para bolos, a gente procura uma farinha que tenha baixa quantidade proteica. Normalmente é a farinha branca comum que a gente usa no supermercado. Então, uma farinha fina, uma farinha Dona Benta. As farinhas comerciais de supermercado, elas são farinhas ali próprias, né, para bolo, normalmente, né? Algumas indicam ali também para pão também, mas normalmente bolo. No caso, se fosse para o senhor indicar alguma farinha assim boa para bolo, o senhor indicaria qual? Acho que é Dona Maria, né? Ou a fina? A que eu mais gosto para bolo é a fina, justamente porque ela me atende mais essas características, né? Ela tem uma menor quantidade ali proteica, tanto que a fina para pão, ela já não é tão boa. Por mais que a maioria das farinhas que a gente encontra no mercado, elas não são boas para pães, né? Elas têm melhor eficiência com bolos. Agora, a fina, normalmente, para bolos ali, eu acho aqui que mais funciona, né? Aqui tem um processo bastante, né? Pra massa, tipo assim, pizza, pastel de forno. Pronto. A própria é porque tem muita coisa que a gente acaba não encontrando no supermercado comum, mas a gente encontra no food service. Às vezes, quando a gente chega numa loja de food service, tipo o macro, o atacado, o açaí, padeirão distribuidora, que normalmente vendem para food service, a gente vai encontrar farinhas específicas para panificação. Então, tem uma farinha que ela tem no rótulo dela escrito farinha, se eu não me engano, é própria para massas de pastel. Pronto, farinha tipo 1 para pastel. Aquela farinha, normalmente, ela vai te servir ali mais para coisas relacionadas a baixo desenvolvimento de glúten. Como assim? Pastel, macarrão, ravioli, coisas relacionadas a massas, né? Aí é uma farinha para pastel. Pizza, eu já tenho uma farinha 00. Você tá aparecendo sem camisa aqui na minha aula, cara. Respeita, cara. Respeita meus alunos.
Vamos lá. E aí você vai ter a farinha pronta própria para pizza. Nas farinhas europeias, Lívia, a gente tem uma nomenclatura que se chama T65 para farinhas. O que é esse T65? São farinhas que têm uma alta quantidade proteica. Então, elas têm muita proteína, vão desenvolver bastante glúten. Numa massa de pizza, aí é interessante que eu já tenha, né, essa elasticidade, esse desenvolvimento de glúten mais intenso. Então, as farinhas para pizza, que normalmente são as farinhas 00 ou farinhas tipo 1, são as farinhas que vão ter ali uma qualidade melhor, né, e uma quantidade de proteína maior. Quanto melhor a qualidade da farinha, maior a quantidade de proteínas dela. Tá? No caso de uma farinha para bolos, ela é justamente uma farinha ali de segunda mão, vamos dizer assim. É uma farinha, mas propositalmente, não significa que o nosso bolo vai ser ruim por isso. Significa que, para um bolo, as características que ele precisa de uma farinha é que ela seja pobre, de fato, entendeu? Então, pizza, farinha 00 ou farinha tipo 1. Pães, aí vai depender. Porque o mundo dos pães é um universo, né? Tem muita coisa diferente. Então, tem tipos de pães, como um pão italiano. Eu vou procurar uma farinha específica, né? Que normalmente é uma farinha que tenha bom desenvolvimento de glúten. Porém, quando eu vou ali para um croissant, eu já não preciso tanto daquele desenvolvimento de glúten, porque as camadas de massa e gordura vão ser suficientes ali na hora do forno para gerar um crescimento do pão, um salto de forno, eu ter a elasticidade que eu preciso ali. Então, assim, de acordo com o tipo de coisa que eu vou produzir, eu tenho um tipo de farinha específico também. A gente não vai entrar muito no mérito dos tipos de farinha, porque a gente tem uma série gigantesca de tipos de farinha. A gente tem farinha de trigo durum, a gente tem farinha de trigo espelta, a gente tem vários. E muitos deles a gente acaba não encontrando com facilidade aqui em Fortaleza, porque justamente o desenvolvimento da gastronomia aqui no nosso estado, aqui no Ceará, não é tão bom assim. Então, a gente não vai acabar encontrando tipos de trigo muito diferentes que a gente encontraria na Europa, por exemplo. Isso é muito comum, ter uma vastidão de trigo assim, gigantesca. Você chegar numa loja e você comprar a farinha para biscoito, farinha para pão, farinha, porque cada uma vai variar na quantidade de minerais, na quantidade de ácidos graxos, na quantidade de glúten, na quantidade proteica, quantidade de carboidratos. Aqui no Brasil, por a gente já ter um mercado um pouco mais pobre, que ainda está se desenvolvendo, a gente tem poucos tipos de farinha. Normalmente, quando a gente quer fazer uma coisa diferente na panificação, a gente acaba importando essas matérias-primas e aí comprando uma farinha um pouco diferente. O fato é que a farinha de trigo comum, né, que a gente tem no supermercado, de um grão inteiro de trigo, ela vai usar ali o endosperma, que é a parte que está no núcleo, né, que ela é branca, e aí essa parte branca ela é riquíssima em amido. E normalmente é essa parte que vai ser completamente triturada e a gente vai ter a farinha branca, né, que é a farinha comum que a gente encontra no supermercado. Já uma farinha integral, de um grão inteiro, ela vai usar praticamente o grão todo, né? Então, na farinha integral, quando a gente observa, lá tem vários fiapinhos ali, de umas pontinhas pretas, uns grãozinhos ali inteiros. Aquilo ali é o próprio grão do trigo, que ele não foi tão bem macerado. Isso é uma qualidade importante da farinha integral, porque a farinha integral ela acaba sendo muito mais rica em sais minerais, mais rica em glúten, e é por isso que a farinha integral acaba sendo menos prejudicial para a saúde. Eu nunca vou dizer que a farinha em si ela faz bem, porque assim, para o remédio e para o veneno basta a quantidade. Então, no caso do pão, por ser rico em amido, e o amido ele quebra em açúcar, né, pelo nosso próprio corpo, a gente tem uma enzima, uma proteína na boca e no nosso pâncreas que se chama amilase. E essa amilase é que faz com que esse amido que esteja presente no trigo quebre em açúcar. Então, quando a gente come um pão, por mais que a gente não tenha adicionado açúcar nesse pão, ele está riquíssimo em açúcar, por conta do próprio amido que está lá. Então, só que a farinha integral, por ter propriedades proteicas mais potentes e ter mais sais minerais, né, ter justamente um poder de absorção de água maior também, ela acaba, né, sendo menos prejudicial para a saúde. Né? A gente consegue estar consumindo a farinha ali com o pão com farinha integral com mais frequência, né? E isso causando menos dano para a gente, para a saúde, ou dano nenhum, caso a gente consiga comer com parcimônia, né? Eu acho que eu consigo compartilhar a tela agora. Deixa eu ver. Não, continuo sem poder compartilhar a minha tela. Deixa eu botar a telazinha aqui de lado para mim, só para eu me basear
Ok, vamos lá. Deixa eu baixar aqui só. Boa tarde, turma linda! E aí, Ian, tudo bem? Coisas lindas! Muito feliz por ver vocês aqui, viu? Menina Loslane tá ali na coragem. Coragem grande, né? Ian. Ian, você tá conseguindo me ouvir? Ian, me responde, Ian. Professor, Ian, eu não tô conseguindo compartilhar minha tela. deixa eu só dar uma olhadinha aqui, tá bom? Tá Minutinho. bom. Vou pedir uma ela pra lá. No chocolate que eu tô mandando, vai. Enquanto o Ian continua aí, a gente vai debatendo algumas coisinhas aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui de Só lado. enquanto eu vou configurando aqui, eu só queria compartilhar a experiência de fazer a pizza. Né? Não sei se Sim, vocês, conta pra gente. não sei se vocês compartilharam já entre si, mas foi muito bom, né? Porque eu tinha feito da primeira vez e aí ficou muito parecido com o que a Mariane falou, da primeira vez que eu fiz sozinho. Ficou dura, feia, né? A primeira vez que eu fiz sozinho, sem ter uma aula. E só naquela aula que a gente teve, né, eu pude conseguir aquele resultado que eu achei maravilhoso. Viu? Parabenizo você, professor, pela condução, porque a gente aprender de forma online a fazer uma pizza é uma vitória, né? E assim, foi muito positivo, porque teve um resultado muito bom. E eu não usei açúcar normal, eu usei açúcar demerara. Eu achava que não ia dar certo. Mas ficou muito bom, ficou tudo Vai descarregar, Show de bola. Agora, a pizza, esse mundo da panificação, a gente tem que ter muito cuidado. É um negócio terapêutico, às vezes ali a gente cria um amor por um negócio que quer estar fazendo direto ali e haja gordura para aguentar esse trem, viu? Eu aqui em casa entrei numa vibe de pães, que eu estava fazendo pão quase todo dia, haja forno, né? E haja gordura para aguentar isso. Então, a gente vai falar, galera, aqui, assim que der para verificar a gente vai estar conversando sobre... Ô, Marlene, deixa eu dar aula, Marlene. Oi? Deixa eu dar aula, rapaz. Zoada? É porque o celular tá carregando, eu tô pedindo a extensão para ligar. Tá bom, tá perdoado. Tá perdoado. A gente vai falar... Mas não é eu não, é o vizinho aqui. Tá gritando. É verdade. Eu escutei a voz dele. Verdade. Professor, tenta novamente agora compartilhar a tela. Pronto, vou tentar agora. Deu certo. Vamos lá, vou compartilhar. Obrigado. Olha, Marlene, eu só quero lhe dizer, viu, que o seu almoço postado, tô de olho, viu? Acabou a sua aula. Não tô na aula. Bota aqui na aula, aqui, pelo amor de Deus. Bora lá. Então, deixa eu avançar um pouquinho. Aqui é um videozinho sobre a história do pão. Se der tempo, eu vou passar no final da aula para a gente dar uma olhadinha aí de como foi a história do pão, quando é que ele surgiu. O pão é um dos alimentos hiper antigos que a gente tem aí, datado aí de mais ou menos aí a 10 mil anos antes de Cristo, tá? Então, e alguns estudos mostram também que o pão existem indícios de que o pão já era produzido ali no período da pré-história. Então, assim, é muito antiga a história do pão, porém a fermentação ela veio alguns anos depois com os egípcios. Né? Os egípcios
eles descobriram a fermentação quase que por um acidente. Porque, como eu tinha falado, como a fermentação é causada por organismos vivos, e esses organismos, a gente conseguiu, em certo momento da história, controlar em laboratório, né? E conseguir produzir o fermento, mas de onde é que veio essa ideia? Veio do ar, né? O ar que a gente respira, tudo que a gente toca, o nosso corpo, tudo está cercado de micro-organismos, né? Vírus, bactérias, fungos. E aí, esses micro-organismos, no começo da história, é que faziam fermentar o pão. Então, provavelmente, o pão aconteceu por um acidente. Uma massa ali preparada ficou muito tempo, não se existia geladeira, então ficou muito tempo ali em temperatura ambiente, descansando. Aquele descanso fez com que proliferasse ali naquela massa uma cultura de bactérias. Aquela cultura de bactérias, tendo as condições ideais, opa, aqui tem açúcar, meu alimento, e tem temperatura, a condição que eu preciso para sobreviver. Ela foi se alimentando, foi gerando gás carbônico, e aquela massa cresceu, e eles acharam interessante talvez assar essa massa e tiveram aí um resultado semelhante ao que a gente tem hoje de pão, né? Obviamente que os pães que eram produzidos naquela época eram bem diferentes, né? Eles não tinham essa força, não tinham essa aparência, não tinham a cara que o pão tem hoje. Até porque a moagem do trigo era muito rudimentar, né? O preparo de forno era muito rudimentar, não se conhecia técnicas de vapor, que a gente vai falar para frente, mas assim, já se tinha pão, né? E coisa assim, aqui é data, ó, de 79 depois de Cristo, faz muito tempo, galera, faz quase 2000 anos. E aqui era um pão produzido naquela época. E uma das características bacanas aqui, ó, desse pão, isso é um pão, tá? Que ele foi encontrado carbonizado, né? E aqui uma das características bacanas é que a gente tem modelagem, né? Então o pão tem um formato. A gente tem uma série de divisões do pão, ó, tem esse X inteiro aí cortado no pão. Isso se entende como um corte de pestana na superfície do pão. Isso é usado justamente para que o pão tenha como respirar na hora que vai para o forno. E a gente tem um negócio, uma das coisas que eu acho mais interessantes aqui é que quase 2000 anos atrás tem um símbolo marcado no pão, ó, como se fosse, aqui tem dizendo, ó, tinha escrito propriedade de Serra Escravo de fulano de tal aqui, né? Então, assim, se já se tinha talvez uma cultura ali de comércio de pão em algo parecido a uma estrutura de padaria que a gente tem hoje. Então, a gente já tem um negócio assim bem parecido, né, com algo moderno. E eu acho muito interessante aqui. 79 depois de Cristo, né? Muito tempo atrás, muito tempo atrás. Aqui era que eu estava falando do grão de trigo, né? O grão de trigo ele é formado pela casca, que essa casca é chamada de pericarpo. Essa casca é rica em fibra, é rica em aminoácidos, ela tem uma quantidade bacana ali de minerais também, tá? Dentro dessa casca armazena o germe. Esse germe é o que faz uma nova planta de trigo crescer, como se fosse a semente, tá? E a gente tem o endosperma. O endosperma é de onde se retira praticamente tudo que a gente precisa ali para produzir uma farinha branca, tá? Esse endosperma, ele é separado da casca e do germe, ele passa por um processo de moagem e aí a gente se obtém a farinha comum, né? Ele é rico em amido, por isso que basicamente ali 70% da farinha que a gente tem, ela é carboidrato, né? É amido, beleza? Vamos avançar. Uma das coisas que eu tinha falado é que na próxima aula a gente ia brincar um pouquinho ali com massa rica, né? E fazer ali um salgado, fazer um donut, fazer alguma coisa relacionada à massa rica. Vamos produzir uma massa. E para isso, e a massa rica é a finalização do que a gente vai ver até agora de massas levedadas. E o que é essa massa levedada? É uma massa que passa por um processo de fermentação. Ela precisa dessa fermentação, ela precisa dessa cultura de bactérias para crescer. Vamos lá. Massas levedadas são as massas que passam pela ação de algum tipo de agente de levedação, seja ele químico ou biológico, tá? Na indústria, na história do pão, basicamente, para serem feitos, eles só precisavam de 2 ingredientes, água e farinha. Então, como eu tinha dito, como não se tinha essa tecnologia, as bactérias do ar mesmo, ou de alguma bebida, como um vinho, de uma bebida como uma cerveja da época, eram suficientes ali para dar essa fermentação. Se hoje a gente consegue um pão fermente em 2 horas, 1 hora, naquela época, talvez em torno de 24 horas, 72 horas, dependendo da quantidade de bactérias, até você conseguir proliferar uma cultura grande para estar dando sustentação para o pão, era um tempo bem grande aí para a gente estar conseguindo pão. Então, imagina aí a organização desses caras para estarem conseguindo isso, produzir isso em escala, quando isso se popularizou, né? Pela dificuldade do processo.
Tá? Convém lembrar também que os primeiros pães da história não possuíam o mesmo aspecto que estamos acostumados hoje, né? Eles eram mais parecidos com folha, né? Uma folha, algo assim compacto, justamente porque ele não tinha o mesmo desenvolvimento de fermento que a gente tem hoje. Tá? Diferenças de massa: massa magra, uma massa que ela é magra, como o nome já diz, então ela não tem quantidade razoável de gordura nem de açúcar, que normalmente são as massas salgadas. A gente tem a massa rica, que está dividida entre massa doce e massa semidoce, que são as massas que têm uma quantidade maior de açúcar e gordura, tá bom? E a gente tem as massas laminadas, que são as massas de croissant, massa de cruffin, massa folhada propriamente dita. Então, são as massas que elas vão receber um intervalo de massa e um intervalo de margarina. E essa margarina vai entrar na massa para ser feita uma laminação, tá bom? As massas laminadas, elas podem ser fermentadas, como elas podem não ser fermentadas. Então, uma massa semifolhada, ela passa por um processo de fermentação. Já uma massa folhada, não, tá bom? Aqui a gente tem o processo de laminação da massa. Então, a gente tem uma massa, essa massa vai receber esse bloquinho branquinho, que é um bloco de manteiga ou margarina folhada, tá bom? Ela é envelopada, essa margarina, e aí começa a abrir a massa, né? Esse processo de abertura da massa é conhecido como processo de laminação. A intenção desse processo é justamente você conseguir causar camadas de massa e margarina, para que a gente tenha essa massa, a formação das folhas de massa, tá bom? No caso de uma massa semifolhada, ela precisa de um agente de fermentação, vai precisar da levedura, né, para ela fermentar. E no caso da massa folhada, já não vai precisar. Por quê? Porque no caso da massa folhada, as camadas de massa e margarina, né, massa e gordura, são tantas que na hora que vai para o forno, essas camadas entre si, elas em si, a água que existe tensionada dentro delas, evapora, a água procura algum lugar para sair, não encontra, e isso acaba causando o crescimento da massa. Então, uma massa folhada, dependendo de como ela seja feita, ela consegue crescer até 10 vezes o tamanho dela, sem fermento nenhum, só pelo simples passo de laminação da massa. De tudo, eu acho que a gente vai ver na confeitaria, eu acredito que a massa folhada, não a semifolhada, a folhada seja uma das mais difíceis e mais técnicas, tá bom? Ela realmente precisa de técnica, precisa de calma, precisa de paciência, porque esse processo de laminação, ele tem que ser bem feito para que a massa não se rasgue e para que ela tenha ali essas camadas bem definidas. Caso, durante esse processo, a margarina e a massa se unam, você vai ter um bloco de massa muito compacto e gorduroso. Você não vai ter essa formação de folhas, tá bom? Isso aqui a gente conversa mais lá para frente, que é um assunto novo que apareceu aqui para a gente, mas eu achei interessante citar, tá bom? Métodos de mistura. Método de mistura, a gente vai ter método direto modificado, que é um método que hoje não é muito bem usual, mas é interessante mostrar para vocês que existe essa possibilidade também. E tem o método indireto ou esponja. O método direto é aquele que a gente usou para fazer a nossa pizza na aula passada, onde todos os ingredientes são adicionados e é feito o batimento, tá bom? Já o método indireto é um método que a gente vai fazer na próxima aula, que é um método normalmente relacionado a massas ricas, massas que têm uma quantidade grande de gordura, massas que são mais pesadas, né? Pesadas no sentido de terem mais ingredientes gordurosos e mais açúcar. O método indireto normalmente é utilizado para essas massas, por quê? O que é o método indireto? É feito um preparo do fermento, que no caso a esponja, uma biga, um pâté fermenté, um levain, é feito um preparo do fermento, uma alimentação prévia desse fermento para que ele ganhe força e só aí a gente esteja adicionando ele na massa. Isso faz com que o nosso pão consiga crescer com mais força e mais estabilidade. Então, se a nossa massa estiver pesada, se ela possuir algum recheio pesado, no caso, um pão recheado com calabresa, um pão de torresmo, enfim, massas que sejam mais pesadas, o fermento, como ele vai ter mais força, ele não vai sofrer na hora de se desenvolver dentro dessa massa e conseguir ter uma massa bonita, uma massa grande, que cresça no tempo hábil, tá bom? Então, normalmente, o método indireto é usado para massas que tenham mais gordura, né? Massas ricas. E é o que a gente vai fazer na próxima aula. E o método direto modificado, normalmente é feito previamente uma mistura, né, da gordura dos ovos e dos possíveis saborizantes,
e só aí que é incorporado no restante da massa. Esse método não é muito usual, por quê? Ele vai funcionar bem se você tiver uma pouca quantidade de gordura. Se você tiver muita gordura, como num brioche, por exemplo, talvez ele não funcione. Por quê? A gordura, ela sempre tem que ser deixada para o final do processo, na hora de uma massa de pão, certo? Por quê? Os grãos de trigo, né, os grãozinhos de farinha, quando eles recebem uma gordura, pode acontecer que aquela gordura impermeabilize esses grãos e eles acabam não absorvendo tanta água quando deveriam. Então, quando a gente usa muita gordura e já mistura previamente essa gordura na massa, às vezes a gente tenta colocar água e a gente não consegue que essa farinha hidrate, não consegue que ela realmente absorva a quantidade de água que a gente quer. Então, esse método direto modificado eu não recomendo, né? É um método que eu não recomendo, mas ele é utilizado no caso de pouca quantidade de gordura. Aí você não vai encontrar problema nenhum. Você está trabalhando ali com 1 kg de massa e dentro de uma quantidade ali de 10% de gordura, 8% de gordura, você não vai ter problema nenhum. Quando essa quantidade de gordura aumenta ali para os seus 40%, já vai? Tchau, paizão. Tchau, tchau. Beleza. Quando a gente trabalha com quantidade maior de gordura, aí talvez já não funcione tão bem, tá bom? Vamos passar. Fluxograma do processo de preparação de pães. Esse fluxograma é algo que eu posso até postar no grupo, você pode printar e levar ele para o resto da sua vida, para todo e qualquer tipo de pão. Quando eu falo pão, eu estou falando de todo tipo de massa que faça coisas similares a pães. Uma massa de salgado é uma massa de pão, uma massa de salgado fermentado. Então, todas as massas fermentadas, basicamente, elas são massas de pão. Então, esse fluxograma aqui, vocês vão conseguir utilizar para tudo. Primeiro passo, pesagem dos ingredientes, são mise en place, isso aí é algo que já tem que estar embutido na gente, tá? Segundo passo, preparo da massa. O preparo da massa é o batimento da massa, então pode ser feito no método direto ou no método indireto, tá? Segundo passo, descanso, importante para que a massa relaxe o glúten. O outro passo, a divisão da massa. Então, é aquele processo ao qual a gente vai pesar essa massa. No caso, a gente preparou 2 quilos de massa e a gente quer fazer um pão carioquinha. A gente vai dividir esses 2 quilos de massa em pedaços de 80 gramas, em pedaços de 50 gramas, dependendo do tamanho do pão que a gente quer. Pedaços de 100 gramas, caso a gente queira fazer uma baguete. Então, a gente vai fazer a divisão da massa. Após dividir a massa, modelagem. A modelagem é o processo de dar formato ao pão, no caso, fazer uma bolinha, fazer um quadrado, caso você for fazer uma baguete, for fazer uma banete, tá bom? A modelagem é a formatação do pão, é dar forma ao pão. Acondicionamento, levar essa modelagem às formas. E a fermentação. Fermentação é onde a gente vai deixar ele para um segundo descanso, onde ele vai dobrar de tamanho. Dobrou de tamanho, a gente vem para o processo de cozimento. Cozimento é o assamento em forno. Saiu do assamento, vai passar por resfriamento. É muito importante o resfriamento, porque um pão, assim que sai do forno e é partido, normalmente ele une miolo com casca, ele não fica muito interessante. O descanso é muito importante para que ele preserve as características dele, tá? Quando a gente fala de resfriamento, normalmente é em temperatura ambiente, quando se fala de pães, e algo entre 15 a 20 minutos, tá? Controle de qualidade, aí a gente já está falando dentro de um aspecto industrial, de uma padaria, de uma confeitaria, tá? Controle de qualidade é justamente a separação daquilo que é ideal para venda. Então, se um pão queimou, que ficou muito na extremidade da forma, um pão saiu muito do modelo que é para ser, saiu muito do tamanho, eles são descartados, é separado apenas os que servem para serem vendidos, é feito o corte, se necessário, e embalagem, se necessário, no caso de uma produção de pães doces, que recebe a embalagem para ir para a loja, num pão de forma que recebe os cortes em fatias para ir para a loja para depois ser embalado, ou num pão carioquinho que simplesmente vai para a estufa, tá? E, por último, a comercialização. Então, esse fluxograma aqui, ele é o fluxograma que é básico e normalmente é usado em todos os locais que vocês possam imaginar. É seguido todos esses processos aqui e, às vezes, acaba até fácil da gente dar uma olhadinha no fluxograma para a gente não se perder na hora dos processos. Vamos em frente. Untar formas, isso aqui é primordial, não precisa nem ser explicado, é realmente dar uma camada de gordura ali na forma para que esse pão não acabe colando na forma. Isso pode ser feito com desmoldante, pode ser feito com qualquer tipo de gordura, ou até mesmo com folhas de papel manteiga, folhas de papel alumínio, dependendo do que a gente for estar fazendo, tá? Peneirar ingredientes.
Peneirar ingredientes, aí vai depender do que você quer obter com essa massa. Então, assim, o que a gente vai mudar nas características das nossas matérias-primas, ou incorporar nas nossas matérias-primas, sempre vai depender do resultado. Aqui, no caso, serve muito mais para um bolo. Muita gente vê receita de bolo e vê que ele pediu para peneirar o trigo. Para que serve esse peneirar? Primeiro, é a junção de ar nessa massa, é você incorporar ar. A primeira e principal função de você peneirar ingredientes na confeitaria é incorporar ar. Segundo, é justamente remover qualquer grão e corpo estranho que esteja ali naquela farinha. Então, às vezes, a farinha vem com alguma pedrinha, vem com algum grão da própria farinha que está úmido e virou uma massinha mais pesada. Isso acontece muito com açúcar, quando ele retém umidade. Ele acaba ficando em grãos mais durinhos ali, não fica tão interessante, tá? Então, assim, também serve para isso, né? Para remover corpo estranho, remover algum grumo que tenha se formado. Mas, primordialmente, é incorporar ar. Né? Quando a gente vai fazer uma massa de bolo amanteigada, a gente peneira o trigo, a gente consegue incorporar ar naquela massa, ter mais leveza na hora de preparar aquela massa. Num pão de ló, a mesma coisa. Quando a gente vai fazer um pão de ló, normalmente a base do pão de ló é o batimento dos ovos com açúcar. Os ovos com açúcar vão dar volume, vão dar mais incorporação de ar, e depois é agregado a farinha de trigo. Um pão de ló, necessariamente, ele nem precisa de fermento, e ele já vai conseguir um crescimento de forno e vai conseguir ficar fofinho e macio. Por quê? Porque a gente incorporou ar suficiente para não ter mais a necessidade da adição de um fermento. O que o fermento químico faz? O fermento químico faz, ele, com calor, ele libera ali gás carbônico também na nossa massa, o que faz a nossa massa crescer, tá bom? Libera gás carbônico e oxigênio na nossa massa. Vamos avançar. Ok, beleza. A gente tem uma ficha técnica aqui. Não necessariamente a ficha técnica que eu vou usar para a nossa próxima aula. Essas fichas técnicas aqui, a gente vai reproduzir elas nas nossas aulas práticas. Esse negócio dessa pandemia está passando, os comércios estão abrindo. Aqui em Fortaleza, ao contrário de muito do Brasil, ainda bem que a gente está conseguindo lidar melhor, né, com esse processo, e as coisas aí já estão se estabilizando. Eu espero muito que as coisas voltem ao normal o mais rápido possível, né, e a gente possa estar na nossa sala de aula fazendo isso aqui no Vamos Ver. Tá? Aqui eu tenho deixa eu botar aqui para cima. Deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui eu tenho uma ficha técnica, tá? Eu tenho uma massa de salgado, né? Uma massa levedada, ela vai ter um processo de fermentação. Porém, eu tenho como base nela aqui o leite, tá? Leite é o líquido que eu vou estar usando para essa massa aqui. O que eu posso modificar no caso de uma ficha técnica? E que fica, às vezes, até interessante para uma produção. Tem muita confeitaria por aí que não gosta de usar leite líquido, trabalha apenas com leite em pó. Isso por quê? Porque ela não tem espaço de armazenamento, estou falando de uma confeitaria específica, entendeu? Que não tem espaço de armazenamento para estar armazenando esse leite, seja em estoque ou seja gelado, tá? E ela prefere trabalhar com leite em pó porque é mais fácil o armazenamento, por exemplo, entendeu? E aí pode ser substituído numa massa como essa, o uso do leite líquido pelo leite em pó e água, tá? Aqui o modo de preparo. E eu tenho aqui uma massa levedada também, de salgado, porém essa aqui foi utilizado cerveja no lugar de leite ou água. Então, assim, cerveja também é uma possibilidade. Eu tenho até no meu Instagram, eu tenho lá nos destaques uma receita de um pão de calabresa feito com cerveja. E a cerveja é interessante porque, num preparo de uma massa, uma das coisas que a gente às vezes quer e que a gente adiciona numa massa de pão, numa massa de pizza, é o malte. O malte, ele é um grão, né, assim como o trigo, que ele dá para a gente aquele sabor maltado, obviamente, né, mas que se assemelha àquele sabor justamente da cerveja, né? Essas cervejas que são por malte, essas cervejas que são produzidas com cevada, ele dá aquele sabor um pouco mais amarguinho ali, bacana para a gente. Então, o trabalho de salgados feitos com cerveja, além da cerveja auxiliar no processo de fermentação, porque a cerveja também é uma bebida fermentada, ela vai também te dar ali o sabor do malte. E quanto, Wellington, eu coloco de cerveja? Às vezes 100% da quantidade de líquido que você for colocar na sua massa. No lugar de ir colocando água no preparo, você coloca uma cerveja. Eu recomendo a cerveja ali puro malte, que é uma cerveja que normalmente tem uma qualidade melhor e tem um sabor mais interessante do que cervejas à base de milho, né? Porque cervejas à base de milho vão te dar aquele sabor de milho também na massa. Aí depende, né? É questão de gosto.
tá? Eu queria mostrar para vocês, aqui a gente finalizou as fichas técnicas, mas eu queria mostrar para vocês a parte da história do pão. Eu achei um vídeo muito bacana. Deixa eu colocar aqui para a gente. Eu acho que vocês já assistiram, talvez na TV Cultura, que passava aquele desenho De Onde Vem. E aí, eu assisti esse episódio aqui, eu achei da hora, cara. Vou passar aqui para a gente, tá? É uma breve história do pão. Vamos lá. Oi, dona Kika, quanto tempo? Tem pão. Por falar nisso, tem pão? Tenho vó, mas em um minutinho vai sair uma nova leva de pão quentinho, quentinho. Eu espero. Enquanto isso, me responde, seu mocinho. De onde vem o pão? Do forno, dona Kika, do forno. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika, tenho muita experiência de vida. Vou contar a minha bela história e como tudo começou. O pão é um alimento muito antigo. Os povos da Idade da Pedra Polida já faziam pão, cozinhando sobre uma pedra quente. Muito tempo depois, os egípcios começaram a usar o forno de barro para fazer o pão. No século XVII, os franceses modernizaram a fabricação dos pães. E o pão virou uma mania mundial. Francês, hoje existem diversos tipos de pães. Maçã, baguete, pão circo, pão de forma, pão de queijo bem brasileiro. Mas todos os pães têm uma coisa em comum, dona Kika. São feitos com farinha. Para produzir a farinha, temos que moer algum tipo de grão. Pode ser grão de arroz, cevada, centeio, milho ou trigo. E é o meu caso. Comigo, tudo começou assim. O trigo foi colhido lá na fazenda. E separava o grãozinho de trigo da palha. Na fábrica, os grãos de trigo, triturados, moídos e peneirados. Na padaria, misturaram a farinha com água, sal, gordura e fermento. Fermento? O fermento é muito importante. Ele é um ingrediente feito de fungos, que são organismos vivos bem pequenininhos. É o fermento que faz o pão crescer. Depois de fazer a mistura, o padeiro deu forma ao pão e deixou a massa descansando em um tabuleiro. É nesse momento que ocorre a fermentação e a massa cresce. Depois do repouso, o tabuleiro com as massas foi levado ao forno bem quente. Depois de mais ou menos meia hora, eu estava prontinho. E ninguém comprou você? Não, mas ainda tenho esperança. Afinal, eu sou lindo, eu sou um pão. E além disso, os pães são alimentos ricos em proteínas e vitaminas, Kika. Mas é bom não exagerar, porque comendo muito pão você pode ficar gordinha. Prontinho! Valeu a pena esperar, dona Kika. O pão está quentinho, quentinho. Legal! Então embrulha meia dúzia de pãezinhos e eu também vou levar aquele pãozinho. Olha lá! É pra já! E lá vou eu, levando esse alimento tão nutritivo chamado pão, que é feito com o trigo que foi plantado na fazenda, moído, triturado e peneirado na fábrica, e virou a farinha de trigo, que na padaria foi misturada com sal, água, gordura e fermento, e virou uma massa que descansou por um tempo, e foi levada ao forno para o aquecimento, e se transformou em pão, o meu querido alimento. Nossa, Kika! De onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um trezinho quentinho e crocante. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Oi!
uma breve história do pão, né, para a gente conhecer aí o processo e a cadeia produtiva do pão, né, desde ali do trigo, né, da moagem do trigo, do cultivo do trigo até chegar ali na nossa mesa. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, galera. Qual país que vocês acham que mais consome pão no mundo? A Itália. Será que Itália? Será que é a Itália? Brasil. Brasil não consome nem mais pão do que o Brasil não consome mais pão nem na América do Sul, pra você ter uma noção. A Argentina e o Chile consomem mais pão que a gente. Acho que é a Itália. Também não. Não? Não. Teve um estudo, se eu não me engano foi em 2011, que o local do mundo que mais, hoje já mudou, hoje é Rússia, mas o local que mais produzia pão, que mais consumia pão era na Turquia. Lá, o pão é o talher deles. Eles comem a comida com pão, né? Então, esse é o local que é o pão sírio, né? Aquele pão fininho ali, pão pita, e eles comem a comida com pão. Então, o pão é diário, do café da manhã até a ceia da noite, ali, os caras consomem com pão. O consumo de pão no Brasil, né, ele não é o maior nem da América do Sul. Aqui na América do Sul, a gente tem a Argentina, que é muito menor que a gente, tanto demograficamente, né, quanto o espaço geográfico. A Argentina é menor, tem menos pessoas, na Argentina tem menos espaço. Chile também muito menor que a gente, e eles consomem mais pão que a gente. Então, assim, o hábito de comer pão no Brasil não é nem tão forte a própria América do Sul. Por quê? Aqui no Brasil, por ser um país de espaço continental, né, a gente tem dimensão continental, a nossa variação de cultura ela é muito grande. Então, assim, aqui no Nordeste, por exemplo, a gente perde em consumo de pão do que para o Sul, porque aqui a gente tem duas alternativas. A gente tem cuscuz e a gente tem tapioca. Vai lá para o Amazonas, mais uma alternativa. Existe o beiju, tapioca também. Então, assim, o Brasil, por ser um país de vasta cultura, né, e de dimensão continental, o fato dessa cultura gastronômica no Brasil ser tão forte, que a gente tem ali substitutos do pão que são extremamente populares, tanto quanto, como o cuscuz da tapioca é extremamente popular, né, em relação ao pão, apesar de que um pão carioquinha quentinho de manhã cedo assim, é ideal, mas a gente acaba tendo essa cultura aí que acaba que aqui no Brasil não é um grande, assim, consumidor de pão no mundo, né? Porém, o pão, galera, não sei se vocês já prestaram atenção nisso, mas o pão talvez seja a comida mais democrática que existe. Eu não conheço nenhum alimento, além da água, mais democrático que o pão. Porque todo mundo consome pão, né? Independente da classe social. A pessoa pode ser a mais rica que for, como a mais miserável, todas consomem pão, né? Então, assim, ele é um alimento ali que ele une todo mundo, né? Ele passa por diversas classes sociais aí e não tem segregação, não tem restrição em relação a ninguém, né? Nossa aula foi isso, galera. A gente entendeu como é que funciona esse cara, a gente entendeu o que é um grão de trigo, de onde é que vem esse trigo, né? As características principais desse trigo, composição. Trigo dando uma leve revisada, pincelada, tanto na aula passada quanto nessa. O trigo é formado basicamente por carboidratos, que são os aminoácidos presentes, quanto proteínas, que é a glutenina e a gliadina, que são as proteínas principais que serão responsáveis pela elasticidade do pão e pela estrutura, né? São essas proteínas que fazem nosso pão ficar fofinho, ficar levinho. A gente tem como proteína no pão também a amilase, que é uma proteína mesma que é encontrada na nossa saliva e no nosso pâncreas. É a amilase que vai quebrar o amido, transformar ele em açúcar para que o fermento consiga consumir esse açúcar e fermentar. E também possuímos nos pães sais minerais, tá bom? Que no caso de panificação, no caso da farinha, esses sais minerais a gente chama de cinzas, tá bom? É mais um termo aí para a gente guardar aí, tá bom? Então, toda essa composição do pão em relação a carboidrato e proteínas é o que faz do trigo, no caso, né, é o que faz o nosso pão ter a característica que ele tem hoje. Porque se eu pegar uma farinha de arroz e tentar fazer a mesma receita com a farinha de arroz, não vai dar certo. Porque ela não tem a glutenina e a gliadina, que são as proteínas, né, que são responsáveis ali por desenvolver glúten na nossa massa, né, por criarem o glúten na nossa massa, dizendo assim bem superficialmente.
né? Então, assim, qualquer outra farinha que não seja trigo, tá? Que não seja de trigo, e que você tente reproduzir essas receitas, muito provavelmente não irá ficar tão boa, né? Não vai ter essa leveza, não vai ter esse miolo macio que um pão normalmente tem, por não ter a glutenina e a gliadina, que são duas proteínas que elas são especificamente do trigo, beleza? Então, próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos fazer a nossa massa rica. Nossa massa rica ali, a gente vai tirar salgado dessa massa, a gente vai tirar salgado de forno, salgado frito, vamos fazer donut, vamos fazer uns negócios diferentes aí com essa massa, tá bom? É outra aula que eu vou pedir para vocês, eu estava olhando ali para a câmera. É outra aula que eu vou pedir para vocês reproduzirem em casa, porque essa próxima massa, como é uma massa rica, como é uma massa que ela é rica em gordura, tem açúcar, então tem ovos na massa, é uma massa que é muito mais saborosa. Então, assim, o número de coisas que a gente consegue desenvolver com elas é gigante. Tanto vocês vão poder fazer pizza também, que já é uma nova versão de massa que dá para fazer, mas dá para fazer com solvado, dá para fazer salgado de forno, salgado frito com essa massa, donuts, sonho de padaria. Então, assim, é uma massa que ela é super versátil, dá para estar modelando essa massa e estar aproveitando aí de formas diferentes, tá bom? Nas nossas próximas 2 aulas, vai ser naquele conceito da aula passada, de uma aula demonstrativa, no qual eu vou estar cozinhando com vocês, vou estar explicando de uma forma mais técnica ali, mas com a mão na massa, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado aqui até o final da aula. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer aula de manhã, queria pedir desculpa de novo, por conta do lance da internet, mas ainda bem que todos vocês ficaram aqui. A turma está lotada, está cheia, show de bola. Para vocês terem ficado aqui. Então, até a próxima aula. Vamos fazer o print dessa aula também, né? Para a gente botar aquela foto bonita. Posso compartilhar no Instagram a foto? Nossa! Vocês deixam? Me respondam, me deixa no vácuo, não. Pode, por mim pode. Pode. Pois é isso, galera. Encerramos nossa aula, tá bom? Vamos lá, Ian, vamos finalizar a aula. Encerramos a nossa aula e aí, próxima aula, a gente passa aí para massa rica, tá bom? E logo em sequência, massas cozidas. Eu vou até conversar depois, quando a gente for para massas cozidas, porque muita gente tem a noção de que massa cozida ela é apenas massa para coxinha, né? Massa para salgado, mas a gente tem uma infinidade de massas doces também que são cozidas. Inclusive, massa de bolo búlgaro, não sei se vocês conhecem bolo búlgaro, eu pretendo fazer com vocês, que é uma massa de bolo de chocolate que é cozida. Então, ela é uma massa que ela é cozida na panela, ela vai para uma forma e depois assa em banho-maria. Então, assim, uma massa que ela é sensacional, sensacional. A cremosidade dela é muito diferente, é muito bacana. Então, meu nome cortou. Massa de bolo búlgaro. Bolo o quê? Búlgaro. Da Bulgária. Búlgaro. Eu pensei que fosse bolo burro. Pensou que era bolo quê? Eu pensei que fosse bolo burro. Marlene, você fez a massa de pizza? Nem te perguntei. Não, eu tô parada, eu vou praticar também alguma coisa. Pratique, faça a nossa massa de pizza, mostra o resultado pra gente. É bom tirar esse tempinho aí pra encher o bucho mesmo do pessoal que tá em casa. Eu vi que você fez um almoço bonito hoje. Hoje eu tava na culinária. Eu vi. Almocei um frango seco, Marlene. Eu fiquei aqui sem um negócio desse aqui, deixa a gente babando. Deixa eu colocar aqui em grade. E vamos lá, eu vou bater o print e aí eu mando pro Ian, tá bom? Vamos lá, fazendo a cara bem bonita, nossa. Pati, teu povo bonito, cara. Vamos lá. Então foi isso, galera. Muito obrigado por terem ficado aqui e até a próxima aula, né? A próxima aula, repetindo, né, pela 15ª vez, massas ricas aí, a gente vai botar a mão na massa, viu? Tchau, tchau. Obrigadão. Até a próxima. Até mais. Tchau.